you que está assistindo a este vídeo. Welcome to my channel English by Fanny Santos. Seja muito bem-vindo a este canal. Gente, tô corrigindo o áudio aqui, não saiu o áudio, né? No primeiro vídeo que eu postei sobre this and that, these and those, né? Então, tô postando novamente para vocês que acompanham o canal, tá? Então, vamos começar essa aulinha, gente? Vou explicando para vocês aqui que a gente vai falar dos demonstrative pronouns, né? O que são os demonstrative pronouns? Eles são alguns pronomes que a gente usa, né? Para indicar objetos, coisas, pessoas, e a gente faz referência a estes objetos, ou seja, longe da gente ou perto da gente, né? O objeto está perto, eu uso um. O objeto está longe, eu uso o outro. Se eu estou perto da pessoa da qual eu estou falando, sobre a qual eu estou falando, eu uso um. Se for longe dessa pessoa, eu usarei outro, né? Então, essa espacialidade ou essa distância, né, entre o falante e sobre quem eu falo, serve como referência para que a gente use o demonstrative pronouns, tá? E a gente tem aqui alguns demonstrative pronouns, né? This, that, these and those, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também que o this, a gente tem plural dele, tá? O plural dele é o these. E o that, a gente tem o chose, tá bom? Ó, this, e este, né? Ou esta, ou isto. E o seu plural é o these. Agora, aqui, estes ou estas, né? E o that, aquele ou aquela, ou aquilo. E o plural do that é o those, aqueles ou aquelas. This, este ou esta, ou isto. Aqui eu tenho três personagens, duas jovens e uma senhora mais velha, uma conhecida, digamos. Essas duas meninas estão cumprimentando, né? Estão vendo e apontando, digamos, para a outra personagem. Para falar que esta é a Mr. Robson, esta daqui é a Mr. Robson, eu tenho que dizer, eu tenho que imaginar a proximidade que eu estou dela. O this faz referência quando eu estou perto de alguém, tá? O this é para perto de alguém. Enquanto que elas, conversando entre si, também estão perto, mas elas também estão perto de quem elas estão falando, tá? Por isso que eu uso this is Mr. Robson, tá? E eu poderia usar o that? Não, porque elas estão muito próximas uma da outra. No segundo exemplo também, aqui nós temos o Jacob, né? Temos as mesmas meninas e temos o Jacob, imagino que elas estão entre um diálogo, e aí uma fala, this is Jacob, né? Este é o Jacob. Então, eu tenho que usar o this, porque ambas estão próximas a ele. O próximo exemplo é com that, aquele ou aquela ou aquilo, tá? Nós temos aqui o personagem que é o Peter, ele está deste lado, e temos duas jovens também, uma tá até apontando o dedo para ele, ó. That is Peter, aquele lá, ó, é o Peter, e a outra mocinha vira o rosto para dar uma olhada. Imagina a distância, imagina que eles estão bem distantes. As duas que estão conversando estão distante do referente delas, que é o Peter, então eu falo that is Peter. Vamos para mais um exemplo, that is Michael. That is Michael. That está aqui o is, tá? O is eu abreviei ele usando o apóstrofo mais o S, mas esse aqui é um is, tá? That is Michael. Temos duas garotas também falando sobre o rapazinho aqui, ó, que é o Michael, tá? Veja só que elas estão bem distante do Michael, né? O Michael até percebeu que elas estão falando dele. E aí você veja a seta que eu coloquei para indicar a distância, por isso que eu usei o that e não o this, para indicar que aquele é o Michael. Próximo exemplo, um exemplo com o cat, né? The cat is distant of the ship. O gato está distante do navio, assim como o ship, que é o navio, está distante do gato. E eu coloquei aqui uma das sentenças, ó. That ship is distant of the cat, tá? O navio está distante do gato.
Próximo exemplo é com these. These significa estes ou estas. Eu não posso mais usar o isto, tá bom? Porque o isto não tem plural. Pensando nisso, eu fiz uma sentença aqui para vocês. A gente tem também, no uso do these, né? A gente tem que perceber uma coisa. Se são estes ou estas, eu sei que a minha sentença tem que estar toda no plural. Ela tem que estar todinha no plural. Então, o que eu fiz primeiro? Coloquei o these, estes ou essas, students. Vou falar de personagens aqui que são estudantes. Esta palavra que é um noun, que é um substantivo, tem que vir com S no final. E o verbo to be que eu tenho que usar é o are, que são ou estão, tá? In the classroom, que é a sala de aula. Estão na sala de aula. Então, a professora diz assim, these students are in the classroom, né? Estes estudantes, olha, eles estão na sala de aula. Veja que tem estudantes perto da professora, tá? Vamos pensar aqui que ela está falando dos mais próximos, né? Estes estudantes estão na sala de aula, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, que são aqueles ou aquelas. Aquilos também não tem plural, tá? Então, nós não utilizamos o aquilo, que seria o do that, né? Mas nós não utilizamos quando a gente fala de those. Por quê? Porque aquilos não existe. Aí eu coloquei aqui a professora e vou fazer referência aos livros dela. Não vou mais falar dos alunos. Lembrando que o substantivo book, que é sobre o livro que eu vou falar, tem que estar no plural, então eu coloquei o S e o verbo to be também. O verbo to be utilizado para plural, que é o are, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem o chose, books. Então, eu vou fazer referência ao livro, né? Então, veja aqui, a professora fala assim, chose books are of the teacher, né? Aqueles livros são da professora. Então, estes livros aqui são da teacher, né? Não dos alunos, tá bom? Então, ela está fazendo referência àqueles livros que ela não está perto deles. Veja que a professora não está perto dos livros, tá? Ela está distante dos livros e está apontando para aqueles livros, tá? Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que esteja estudando este conteúdo, tá? Te vejo nos próximos vídeos. Até! Bye!